Oi, tudo bem? Mais um momento de reflexão contigo. Espero que você invista esses minutinhos, são poucos minutos, mas para que você possa refletir coisas importantes e grandes para a tua vida, né? E você já refletiu sobre quem é o seu influenciador espiritual? É isso mesmo, influenciador espiritual. Já pensou sobre isso? Mas eu acho que o influenciador digital, a maioria de vocês já ouviu pelo menos falar do que é isso, né? Diz aí as propagandas que o influenciador digital é um produtor de conteúdos que utiliza canais online para influenciar comportamentos na internet. Influenciar comportamento. Esse é o influenciador digital. Existem vários, né? E agora, essa semana que passou, um dos nomes muito conhecidos, não vou citar aqui, você procure na internet, junto com o nosso presidente, ele foi quase que reconhecido como talvez o maior influenciador do mundo, não só do Brasil. Imagine isso, milhões de pessoas o seguindo. Mas eu volto à pergunta, e o seu influenciador espiritual, quem é? Eu vou ler um texto bíblico aqui, conhecido de muitos, não vou me aprofundar, mas preciso passar rapidamente só para você pensar sobre isso. E aqui é um encontro de dois grandes influenciadores, e há uma conversa entre eles. E eu queria muito que você parasse para pensar sobre isso. O texto está lá em Lucas 4 ou Mateus 4, um dos dois. Eu vou usar primeiramente aqui Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, que é chamado o texto lá da tentação de Jesus. Então o texto vai nos dizer que Jesus, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá ele teve um encontro. Teve um encontro com o diabo. Não importa quem você pense quem é o diabo, o importante é você entender o encontro aqui de duas pessoas. E nesse encontro de duas pessoas, ele começa dizendo, o diabo, lá no versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, Jesus estava com fome. Jesus tinha ficado 40 dias sem comer. Então, à primeira vista, o diabo chega e dá a direção para ele, falando, olha, transforme, ele tinha poder para isso. Jesus demonstrou poder ao longo da sua vida, mas ele nunca teve interesse em usar o seu poder para seu próprio usufruto. Ele queria cumprir as coisas que estavam na palavra de Deus. E é isso que ele diz aqui. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo tentando influenciar Jesus, falando coisas que, de certa forma, tinham legitimidade, afinal de contas, ele estava com fome, tinha poder, estava tudo ao seu dispor para ele clicar, como você faz no seu celular, né? Você está ali diante da telinha, aparece uma oportunidade, alguma coisa que te chamou a atenção, e aí você tem o poder, tem um cartão de crédito, você pode fazê-lo, você tem o desejo, você faz. Mas Jesus aqui reinterpreta isso de uma outra maneira, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ali havia uma verdade maior do que aquelas colocadas pelo diabo ali no primeiro momento. E continua o diabo. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então ele está propondo a Jesus o seguinte, pula do templo, né? Todas as pessoas, quando você pular e os anjos te segurarem, vão ficar maravilhadas com isso. Afinal de contas, é uma entrada triunfal. Pense você está vendo um vídeo e alguma coisa fantástica acontece. O tempo todo está sendo produzido vídeos assim, né? Aliás, esses influenciadores digitais fazem muito isso, produzem material à extensão para te chamar a atenção, para te contagiar, para te chamar para você ter a atenção dele, dar um like. Então é isso que o diabo estava fazendo aqui. Vem aqui, faz isso e olha, todo esse trabalho que você teve aqui
aqui na Terra vai ser reduzido, você vai ser tratado como Deus. Afinal de contas, os anjos não te deixaram cair e você morrer, sei lá. Mas Jesus tinha outros entendimentos, né? E ele vai responder assim: não tentarás o Senhor, teu Deus. Também está escrito lá naquela palavra que ele falou no início. Então, aquilo que ainda que pudesse ser verdade, que os anjos realmente iam cuidar de Jesus, não iam deixar que nada acontecesse na hora que não deveria acontecer, assim acreditamos, mas Deus, Jesus, no caso, ele vem e fala que não, eu tenho outro caminho a seguir. Pode ser um caminho menos espetacular, pode ser um caminho que seja mais difícil, como foi a vida de Jesus Cristo, para que ele obtivesse ser o maior entre toda a humanidade, mas um caminho que ele escolheu menos rápido. Você já viu isso? Aquele interesse em rapidez de conseguir as coisas, de fazer uma coisa hoje, amanhã você é uma pessoa extraordinária. Mas Jesus abriu mão disso, mesmo sabendo que era possível. Ele entendeu que isso seria apenas tentação, diz ele. E mais à frente ele diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você for no texto de Lucas, ele ainda tem uma frasezinha maior, né? Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Ou seja, ele, o próprio diabo, disse: isso aqui é meu. Você não veio para se fazer Deus, para se mostrar para essas pessoas. Elas vão se curvar, isso tudo é meu, então você pode ter essa autoridade. Isso ele está evocando para nós hoje que toda a nossa estrutura política, social, econômica, ela tem um viés de controle que não é muito amigável. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. E quando você faz e posta também algumas coisas na tua internet, uma foto, e deseja likes, e deseja ser considerada, e deseja ser quase que cultuada, como esses influenciadores digitais o fazem, porque tem objetivos por trás, né? Na verdade, você não percebe o tempo todo o que está acontecendo com você quando você se relaciona com essas mídias, mas eu queria te alertar que você não é um ser humano nesse momento, você é um produto. O diabo queria influenciar Jesus, e Jesus disse para ele, nesse encontro, que ele não podia ser influenciado por ele, mas ele tinha bagagem para isso. E é isso a minha pergunta lá no início: quem é o seu influenciador espiritual? Quem é esse? Quanto tempo você destina do teu tempo a ser influenciado por ele? Eu sei que não tem página de Jesus Cristo, nem você segue ele em algum lugar, porque ele não se coloca assim na internet. Mas você faz isso por outras coisas. Eu não absolutamente não sou contra a internet, absolutamente, é maravilhosa, é uma máquina maravilhosa, mas é uma máquina que pode produzir em você efeitos péssimos para a tua vida. Eu queria dividir com você alguns dados da FDA, lá dos Estados Unidos, que aparecem num documentário muito interessante que foi produzido pela Netflix este ano. Se você tiver acesso, veja, né? O Dilema das Redes. Lá há um gráfico onde mostra que de 2009 em diante, no controle deles anual, justamente no boom dessa mídia, né? De todas as mídias sociais que nós temos aí, veja que não faz muito tempo, estamos no ano 2020, 2009, o número de mortes por suicídio entre meninas de 10 a 14 anos subiu 134%. E o número de mortes por suicídio de meninas de 15 a 19 anos subiu 70%. Que coincidência! Justamente no boom da nossa tecnologia, aquilo que provavelmente nos faria ser
pessoas melhores, temos acesso à informação e acontece algo assim. O que tem nos influenciado para a mudança do nosso comportamento? O que tem nos influenciado para que o tempo todo eu tenha que olhar para a nossa mídia, a sua mídia, aquela que você usa o dia a dia, e você, o que eu preciso fazer amanhã? Eu preciso saber o que eu vou fazer amanhã para ter o meu dia melhor, para receber mais likes. A gente precisa compreender que você precisa investir mais tempo no seu influenciador espiritual. Cuidado com essas pessoas. O influenciador digital, ele quer mudar o seu comportamento. Ele ganha dinheiro com isso. Nada contra essas pessoas, nem as conheço pessoalmente. Mas você precisa ter alguém a quem você possa, como aconteceu com Jesus Cristo, que pôde rebater cada uma das investidas de influência junto a Jesus Cristo. Você precisa ter alguém assim, alguém que você siga, alguém que você busque. Essa pessoa é Jesus Cristo, não tem como ser outra. E eu queria te estimular a isso e te estimular mais. Durante muito tempo eu fui líder numa grande empresa no Brasil e sempre dizia isso para os meus comandados, os meus amigos, que é muito importante você ter referências reais próximas de você. Reais, gente de carne e osso, não digital. Poxa, mas Jesus Cristo não é assim. Mas existem muitos influenciadores espirituais reais, de carne e osso, que você precisa conhecer, gente que você possa ligar para ele, gente que você possa dividir o seu tempo com ele, gente que possa ser seu amigo no momento de dificuldade, gente que realmente tem na sua vida mudanças e comportamentos similares ao de Jesus Cristo, ainda que humanos que sejam. Procure isso. Cuidado com... Quando você desligar esse vídeo, provavelmente você vai ser chamado para um monte de mídias. E eu não sei se você sabe que é possível você pegar no seu celular e ver quantas horas por dia você usa ou fica em cada uma dessas mídias. E você vai se surpreender. Quanto tempo você investiu da tua vida, quanto tempo que você colocou, depositou em alguém que iria mudar o teu comportamento só para comprar um produto, só para olhar numa outra direção e não olhar na direção mais importante, na direção da sua vida, na direção da sua existência, na direção do seu ser como pessoa, como família, como alguém que realmente tem algo de transformador, para que você seja um influenciador espiritual. Eu te convido a isso. Busque influenciadores espirituais sérios, caminhe com Jesus Cristo para que você seja esse influenciador, que talvez seja como Cristo, que não caminhou, digamos, nas mídias da época, não era tão reconhecido assim, mas a sua história permanece por milênios e milênios na minha vida e na vida de muitas pessoas nesse planeta, porque ele escolheu caminhos de verdade e não caminhos de destruição no comportamento, como o nosso conhecido diabo fez aqui. Que Deus te abençoe, que te faça pensar, meditar sobre isso, que você não invista tanto tempo assim. Olhe, seja curioso em olhar o teu celular e ver o quanto tempo você tem despendido seguindo ou caminhando com coisas que absolutamente não consegue construir nada para você. Construa coisas, não perca o seu tempo. Não invista em algo que amanhã vai para o ralo. Deus te abençoe e que Ele te dirija, que Ele te faça encontrar o seu influenciador espiritual. Isso é o que importa. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Pense nisso. Encare com realidade isso, porque será transformador. E isso será transformador. Não essas pessoas que só querem tirar de você dinheiro. Acredite nisso. Deus te abençoe.